Eu vejo gente entediada o tempo todo. Oi, oi, meus amigos! Tô de volta para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre algo que eu espero que você não esteja sentindo e muito menos que sinta isso por mim ou comigo, tédio. Imagine se alguém chega para você e fala: ai, sua companhia me dá um tédio. Talvez eu preferisse levar até uma bicuda no meio do meu olho do que alguém me falasse que a minha companhia é entediante. Eu tava agora mesmo num restaurante com meu marido. Se tem uma coisa que eu nunca vou me acostumar é ver pessoas comendo sem trocarem uma palavra. O restaurante tinha um conceito de happy hour e eu olhava para as pessoas e mais parecia que era um boring hour, a hora do tédio. Juro, restaurante lotado e o que mais se via entre pratos e garçons era: te deu tédio só de ver, não foi? Eu não aguentei e falei pro meu marido: tô quase indo ali dar um tapa na cara daquela mulher pra ver se ela olha pra amiga dela, porque a amiga dela tava sem celular, tava só olhando pro além, esperando algum pingo de consideração, até porque quando você liga pra um amigo seu pra combinar alguma coisa, espera-se que essa coisa não seja: vamos imaginar que há uma bolha invisível em volta de nós e que nós estamos presos lá dentro. Vai você e essa bolha invisível, mágica que te envolve no restaurante comigo hoje? Eu sinto o cheiro do tédio. Foi feito um estudo, um teste nos Estados Unidos que foi até publicado pela revista Science, no qual pessoas de 18 a 77 anos, pessoas diferentes, de personalidades diferentes, de lugares diferentes, de grau de instrução diferente também. Ou seja, era um público bem diversificado. Levaram essas pessoas para uma salinha. Elas não faziam ideia do que aconteceria com elas. Era um teste. Elas nem imaginavam que já estavam sendo filmadas antes mesmo do tal estudo acontecer. Pediram que esses voluntários ficassem 15 minutos em silêncio, sem conversar com ninguém, sem fazer nada, sem mexer no celular, e só de pensar nisso já me dá coceira. Na mesa onde eles estavam sentados, não tinha absolutamente nada, apenas tchan tchararã, tchan tchararã. Eu não sei produzir uma vinheta impactante, então eu acabei de fazer essa mesma pra mim. Tinha apenas um aparelhinho que você apertava e levava um choque. 15 minutos pode até parecer pouco tempo, mas levou essas pessoas à loucura. A maioria das pessoas considerou insuportável a ideia de ficar 15 minutos sem fazer nada. O que elas decidiram fazer então? Ficar apertando loucamente aquela maquininha que dava choque. Teve um tio, ele deve ter problema. Ele apertou o botãozinho do choque 190 vezes. Isso é que é ter uma vida eletrizante. A gente tá tão acostumado agora com essa vida doida de centenas e milhares de frames por segundo, muito movimento, muita cor, de repente coisas comuns como o silêncio parecem uma dor de parto. Eu acho tão cabuloso esse negócio de tédio, da incapacidade de se conformar com coisas comuns. Eu notei um comportamento diferente até mesmo no ambiente da igreja. Eu tô achando sinistro. Esses dias, não interpretem mal o que eu vou falar, mas eu vi nas redes sociais uma igreja que tinha feito um evento intitulado The Walking Dead, ou seja, era um programa baseado na famosa série de zumbis, pessoas mortas-vivas. Nesse programa, as pessoas estavam com maquiagem de morte, com a pele caindo, o olho pulando para fora, sangue, tripas. A plateia estava entretida. Pelo que eu percebi, o programa foi um sucesso. Chegamos a um ponto que temos que produzir programas maquiados de mortos-vivos com tripas e vísceras para fora para ver se alguém gosta. E eu não sou contra ideias inovadoras, muito pelo contrário. Até porque a Bíblia diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Então, se até a música Deus quer algo novo, eu acredito que os programas também devem ser inovadores. Mas eu fico pensando assim: caímos na dependência do entretenimento? Amiga, você vai no JA hoje? Vai ter tripa? Vai ter zumbi? Ah, não sei, vai ser um culto normal de adoração. Então nem vou. A minha mente vai um pouco mais longe, imaginando que daqui a um tempo os pregadores terão que fazer um curso, quem sabe, de ginástica olímpica para ser uma espécie de Daiane dos Santos, para conseguir atrair a atenção do público. E quando eu vejo na Bíblia que Jesus ficava falando horas e horas e horas, o dia inteiro, a manhã inteira, em lugares onde provavelmente nem banco tinha, e muitas vezes faltava até comida, e as pessoas estavam felizes
de buenas, aproveitando sem querer que acabasse. E hoje o pregador tem que se justificar que a sua mensagem vai até o horário previsto, que é meio-dia. Ontem eu estava na igreja, o pregador olhou desesperado pro relógio e viu que era 15 para meio-dia. Ele falou: tudo bem para vocês se eu falar até meio-dia? Eu não vou terminar falando sozinho? É como se fosse um absurdo ele falar até o horário previsto. Tem que acabar um pouco mais cedo para ver se o povo não fica entediadinho. Analisa aí o nosso interesse por ir nos cultos simples de quarta-feira, onde às vezes falta até mensagem musical. Analisa o nosso interesse de chegar cedo, a tempo para a escola sabatina e estudar a Bíblia diariamente. Seja sincero, tenso. Aposto que você já viu um anúncio de programa da igreja com trilha musical do Piratas do Caribe. Haha, acertei. É aquela coisa tão intensa, tum, tum, tum. É aquela coisa tão mágica e eletrizante e emocionante. E você pensa, não posso perder, porque vai ser incrível, bombástico. E quando a pessoa chega lá, é um culto de adoração. Tem música, tem uma mensagem falada, pedidos e agradecimentos. E a pessoa fica lá decepcionada, percebendo que o anúncio era muito mais empolgante do que de fato o programa. Claro, se não fizer quadradinho de 8 hoje em dia, ninguém vai querer ir no evento. O Leonardo Gonçalves vai estar lá para cantar? Não, na verdade vai ser a irmã Felisberta que vai ficar com o louvor. Nem vou. Vou assistir o Léo pelo YouTube. Inclusive, show gospel é uma coisa que sempre tá bombando. Paga-se caro para sentar na ala VIP, na primeira fila, para ver o cantor bem perto, a ponto de sentir seus vibratos e de sentir os pelinhos do braço tudo arrepiando a cada subida de tom, porque se não tem subida de tom, é entediante. Cada subida de tom, um aplauso. Aí você chega sábado na igreja, domingo, quarta-feira. O pregador tem que sair da plataforma porque não tem ninguém perto. Ele tem que ficar pregando lá no meio do corredor para ver se ele se sente mais próximo do público. É como se o pregador tivesse uma espécie de sarna e a aproximação de mais de 3 metros dele causasse morte súbita. Coitado, gente. A humanidade tá tão entediada que simples vídeos no YouTube estão cheios de cortes para eliminar a nossa respiração, porque se a gente respira e grava é entediante. Há 4 anos eu sou palestrante e cada dia mais eu tive que me aprofundar em técnicas de oratória. Tem que ter técnica para isso, porque as pessoas não têm paciência nem de assistir um anúncio do YouTube de 10 segundos, ela já clica e ignora, e se elas pudessem fazer isso na vida real, elas clicariam e ignorar a sua cara diversas vezes. Pode ter certeza. Em vários congressos eu tenho que falar por 1 hora, às vezes 2 horas repartidas em 2 tempos. Como segurar a atenção de um público por tanto tempo? Técnica de oratória. Timbre de voz, musicalidade na fala, roteiro de texto, expressão corporal e velocidade. É a realidade da vida. Em algumas palestras eu cheguei a falar tão rápido, mas tão rápido, que parecia que minha palestra era uma hashtag. Meu amigo, tome cuidado para não ser mais uma pessoa que caiu na armadilha do tédio, que só se satisfaz com coisas grandiosas, eletrizantes e que arrepiam, que tiram você do seu corpo, que fazem você chorar, perder o controle emocional. A maior parte das vezes que Deus vai se manifestar para você vai ser nas simples coisas, coisas comuns, coisas pequenas. Como eu falei em um dos capítulos do meu livro Filha de Rei, não permita que o comum se torne banal aos seus olhos. Nem tudo vai tirar seu fôlego. Não permita que o simples te pareça monótono. Não permita que o habitual seja visto como algo enfadonho. Não permita que os pequenos milagres sejam vistos como coisas insignificantes. Não permita que o reino perca o encanto. E, acima de tudo, não permita que a graça perca a graça. Foi um prazer estar com vocês em mais um vídeo. Cliquem aqui no botãozinho de se inscrever e não percam nenhuma publicação. Um beijo na testa, até a próxima! A pessoa entra na igreja, já começa a dar coceira, vontade de fazer xixi, uma sede do além. Se todo mundo bebesse água em casa como bebe na igreja, não existiria problema renal no universo.